Tudo bem, turminha? Espero que sim, hein? Tia Adlene tá morrendo de saudade de vocês. Então, nossa aula hoje em História, na página 38. Vamos falar sobre o ser humano versus natureza. Então, o ser humano modificando a paisagem. Damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos naturais modificados, muito ou pouco, pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. Podemos classificar esses elementos em dois grandes grupos: os elementos naturais ou físicos e os elementos humanos ou culturais. Então, os elementos naturais ou físicos são lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampados e etc. Chamamos a reunião de elementos naturais de paisagem natural. Já os elementos humanos ou culturais é tudo aquilo criado pelo ser humano, a exemplo de casas, fazendas, prédios, estradas e etc. A paisagem com os elementos humanos é classificado como paisagem cultural. Por si só, a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano molda a paisagem de acordo com suas atividades em comunidade. A ação humana sobre a natureza tem sido tão grande que podemos dizer que quase não existe mais paisagens naturais intocadas pelo ser humano. Então, a experiência humana e a paisagem. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações e etc. Com isso, a natureza era pouco afetada. Entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas que, por conseguinte, aumentaram e diversificaram suas necessidades em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações da natureza ocorram num ritmo cada vez mais acelerado. Nos tempos atuais, a paisagem é cada vez mais mudada pela influência humana. Isso se deve ao fato de que as mudanças no mundo humano não param de acontecer e novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos e às vezes tomando o seu lugar. Quando buscamos compreender essas transformações, entendemos por que elas estão acontecendo, as consequências dessas mudanças e podemos até questionar o porquê delas estarem acontecendo. As mudanças do espaço acontecem ao longo da história, pelas sociedades e através de suas interferências no meio natural. Podemos compreender como as sociedades são por meio dos tempos. Dando continuidade. As mudanças que o homem promove na natureza. Várias mudanças no uso da terra são consequências do aumento da população humana, que cada vez mais numerosa precisa de mais recursos naturais, como minerais, água e terras cultiváveis. Essa necessidade nos dias de hoje já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade só surgiu por volta do século XIX. George, um estudioso desse tempo, concluiu que a capacidade de a Terra prover os vários ecossistemas dos quais somos dependentes pode acabar de vez. No decorrer do último meio século, várias mudanças climáticas foram identificadas, principalmente por causa de desmatamentos irresponsáveis de florestas para o pastoreio. Essas mudanças estão fazendo com que, em alguns lugares da Terra, as chuvas estejam mais escassas. Estudos apontam que, atualmente, o ser humano
mas que qualquer atividade natural é o maior modificador da superfície terrestre. O solo é movido de lugar e a paisagem modificada e geralmente prejudicada por muitas atividades humanas, como mineração e expansão de infraestrutura. Esse movimento de solos aumenta a velocidade da erosão, que acelera o processo de mudança da paisagem. Apesar de tanto negarmos, antes de sermos seres humanos, somos animais terrestres e fazemos parte do ecossistema terrestre. Dependemos bastante da terra e dos recursos que ela pode nos dar. A diversidade das espécies que contribui para a estabilidade e resistência desse ecossistema é vital. Degradar o meio ambiente também é uma ação contra nós mesmos. O meio ambiente é um recurso fundamental não só para nós, como também para as futuras gerações. Cerca de 25% da superfície terrestre sofreu declínio em seu ecossistema apenas no período entre 1981 e 2003. De todas as regiões livres de gelo em nosso planeta, cerca de 83% já sofreu com a influência direta da ação dos seres humanos. E todos os poluentes que são gerados afetam as plantas e os animais de toda a Terra. Nesse ritmo, em poucas décadas, as terras utilizáveis para a agricultura vão diminuir bastante. Enquanto as áreas urbanas se expandirem sem parar, o solo continuará a se degradar, perdendo seus nutrientes numa proporção muito maior do que os repõe. Precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Alguns caminhos que podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta são os seguintes. Primeiro, reduzir o consumo dos recursos do planeta. 2. Voltar à tecnologia para esse problema e estabelecer políticas de controle mais responsável. No número 1, então, reduzir o consumo de recursos do planeta, construir casas de material que consuma menos recursos naturais do solo e usar fontes limpas de energia. Voltar à tecnologia para esse problema. 2. A tecnologia que já existe é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra, então adotar práticas eficientes de plantio, por exemplo, pode nos ajudar a reverter um pouco do dano do que o ser humano já causou ao planeta. E estabelecer políticas públicas quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais, o que inevitavelmente pode gerar escassez, além de problemas sociais como pobreza e distribuição injusta de recursos. Uma população que se reproduz de forma mais responsável pode gerir melhor seus recursos e, consequentemente, agredir menos ao ambiente. A atividade na página 42 só são 3 questões, tá bom? Boa tarefa, tá fácil demais, você vai dar exemplos de elementos naturais ou físicos e de elementos humanos ou culturais, a questão número 1. A 2, vai marcar um X, a que se refere esse trecho. De que necessidade o trecho fala, quando o trecho diz assim: essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já excede o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Essa fala se refere a quê? Ao item A, B, C ou D, você vai marcar um X. E no número 3, atualmente existe um agente que modifica a superfície do nosso planeta muito mais do que os elementos naturais. Você vai riscar as letras W, X e Y e descobrir que agente é esse. Boa atividade, Deus abençoe, um beijo, fica com Deus.